Quero iniciar a transmissão. Cadê? Cadê que eu quero iniciar a transmissão? Vamos lá. Deixa eu ver se eu citar o relógio. Vamos lá, fofoletes! Fala, fofa! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal novamente. Meu nome é Augusto Bax, eu sou investidor de criptomoedas há pelo menos 400 bilhões de anos. E hoje nós vamos ter... Como é que é? Ó, horário marcado, ó, gente. Aqui, ó, tenho 30 minutos para terminar a live. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai fechar todas as lives em 30 minutos exatamente, tá, fofa? Sem um minuto a mais nem a menos. Tocou a porra do celular, eu vou desligar a live, tá? Então se fechar a live aí violentamente, não fiquem chateados. Muito bem, fofoletes, muita coisa pra falar hoje. Primeiro, ai meu Deus, olha só, QR Code 4K, você pode fazer um carinho no QR Code, você pode apontar a câmera aqui e tornar membro deste canal insalubre. Só deixa eu ajeitar meu Darth Vader que ele tá caindo aqui. Ele tá essa porra aqui. Porra, quebrou o bagulho. Puta que... Porra, caiu o pé do Darth Vader. Fudeu, acabou o mercado bear market, agora é alta infinita, porra. Muito bem, senhores. Vamos lá, o negócio é o seguinte, vamos lá. Agora é tela cheia, vamos lá. Bitcoin, moedinha da praia, gráfico na tela, pau na máquina. Eu gosto de pau e gosto de máquina, então agora é pau na máquina, vamos lá. Olha só que coisa linda tá esse gráfico aqui pro celular. Tem gente falando, mas o número tá ruim pra assistir no celular ainda. Tá porra nenhuma, porque eu tô olhando os meus vídeos depois no celular. Então aqui, pelo menos no meu celular, dá pra ver de boaça, tá? Só não dá pra ver no Nokia lá, no Nokia C3. Mas nos iPhone aqui, no Z-Fold, tá? Vocês conhecem o Z-Fold? Ó, o Z-Fold aqui, ó. O Z-Fold funciona perfeitamente bem. Dá pra assistir 100% na tela pequena. Então, tá super bom aqui. Nós temos então um gráfico na tela aqui, Bitcoin, moedinha da praia. E eu vou falar um pouco hoje de análise de... análise de sentimentos. Nós vamos falar de análise gráfica e análise de sentimento. Mas não é análise de sentimento igual do meu amigo Pablo, lá do Investidor Moderno. É análise de sentimento baseada em sentimento de todo o mercado financeiro em relação ao mercado de opções, alavancagem de ETFs, alavancagem de commodities e a porra toda. Então, um compilado de tudo. Hoje deu um sinal, aliás, foi semana passada. Não, faz 3 dias. Faz 3 dias que apontou um sinal na análise de sentimento que praticamente tem digamos assim, um resultado final de quase de 100% de assertividade nos últimos 40 anos. Eu vou mostrar para vocês, tá? Então hoje nós vamos querer responder algumas perguntas muito básicas. Bitcoin vai continuar caindo no curto prazo? Sim ou não? Curto prazo é 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. E no longo prazo, ele vai continuar caindo? Então, essas respostas que a gente está pesquisando e procurando e que hoje eu acordei às 5 horas da manhã para tentar responder para vocês, tá? Bom, então vamos olhar a análise gráfica do preço do Bitcoin, que na minha opinião é a melhor forma de a gente encontrar possíveis reversões de forma antecipada ao restante do mercado através do Price Action, ou seja, a ação do preço, tá? Nós temos aqui então duas médias, a média de 14, a média de 59, a média de 8 semanas, a média de 80 semanas. E basicamente, pessoal, nós temos o seguinte, estamos abaixo dos níveis da água, ou seja, afundando, o preço está em tendência de baixa ainda. Permanecemos em tendência de baixa. Isso é um detalhe bastante importante. E, recentemente, nós estamos construindo uma zona de acumulação ou distribuição, o que, na minha opinião, é possivelmente o último movimento de queda que nós vamos ter para esse ano. E isso é uma opinião pessoal, tá? Não tenho bola de cristal, não consigo prever o futuro, mas na minha opinião, a queda que nós vamos ver agora no curto prazo, no curtíssimo prazo, pode ser até metade desse mês, ou ao longo desse mês, até o dia 20, ou o mês de julho em si, eu acho que pode ser a última queda do mercado para esse ano, tá? Por quê? Porque baseado na conversa que eu tive com o Mestre Stormer depois da nossa live na quinta-feira, eu também passei a ler algumas coisas sobre o cenário econômico geral e eu também acredito que nós vamos ter um soft landing e eu vou explicar depois para vocês o que é esse soft landing, que é um pouso do cenário macro
no curto médio prazo, tá? Então vamos explicar o seguinte, fofas. Nós estamos então com zona de distribuição, tá? Temos aqui um canal paralelo. Eu vou mostrar aqui para vocês que recentemente nós, dentro da tendência de baixa, estamos voltando para dentro da margem da média de 14 períodos aqui, de 14 dias, tá? Isso significa que ele, se ele se mantiver abaixo desta média, ele vai querer trazer em até 2 semanas uma movimentação de baixa aqui, possivelmente vir no curto prazo até retestar novamente os 19.500 dólares. E em caso de perda, né, a gente pode evoluir a queda então até para o fundo anterior e possivelmente neste fundo anterior então fazer a reversão que eu achei que ia acontecer nesse momento aqui, não aconteceu. Então, como não aconteceu o bear trap nessa região, na minha opinião, o bear trap mais indicado vai acontecer então nessa região. Eu acho difícil o preço cair muito mais além do que agora, mesmo com uma possível recessão, né? Um possível cenário de um PIB americano ser negativo em relação ao PIB anterior do primeiro trimestre, levando os Estados Unidos a entrar oficialmente em recessão. Conforme o investidor Sardinha estava comentando ontem no Domingão do Bitcoin, eu recomendo todo mundo a assistir, para quem gosta de cenário macro, né? Ele comentou, o cenário já está em recessão. E eu concordo com ele, né? Mas isso não significa que o mercado vai continuar despejando e caindo violentamente sem um respiro. Se a gente prestar atenção aqui, pessoal, a gente tem... Deixa eu dar uma olhada aqui só se está tudo certo. A gente tem o seguinte, a gente ainda não teve nenhum pullback de alta desse grande movimento de baixa, tá? Então, eu acredito que nós estamos muito mais próximos de fazer um retorno de alta para o segundo semestre. Então, para o segundo semestre desse ano, eu estou um pouco mais otimista. Não que seja altas infinitas, altas violentas, né? Para buscar o topo anterior, não. Nada disso. Seria realmente uma calmaria do mercado, fazer o pullback para depois o preço continuar trabalhando lateralmente e tendo um pouco mais de dificuldade, ser aquela construção daquele fundo majoritário, né? Mas se a gente pegar o cenário desse ano para ano que vem, então desse ano agora julho de 2022 e projetando ele para julho de 2023, a gente pode utilizar o análise de sentimento macro geral de todos os mercados para estabelecer que nós estamos em um sinal de um indicador onde aponta uma probabilidade de 100%, recentemente, né, de 100% de probabilidade do valor lá no ano que vem estar mais alto do que o valor de hoje, tá? Então, no curto prazo, sim, a gente pode cair mais, provavelmente a gente vai cair mais, mas na minha visão nós estamos muito próximos da formação do fundo, tá? Para esse ano. Eu acho que o mercado não vai mais cair tanto quanto já caiu para esse ano. Então, é uma pergunta que muita gente faz, né, para mim no Instagram, se é o momento de comprar Bitcoin. Na minha opinião, para quem quer acumular para um ano ou mais, é sim o momento de comprar Bitcoin. Deveria estar pensando em comprar Bitcoin e Ethereum hoje, tá? E ao longo das próximas semanas. Para o curto prazo já não é tão interessante, por quê? Porque pode ser que a gente venha a trazer um pouco mais de baixa, como mostra aí o nosso preço que está se movimentando ainda em... Desconectou? Ou não? Alô? Desconectou, gente? Aqui diz que o OBS desconectou, mas não desconectou, né? Tá. A princípio não desconectou. Ou desconectou? Putz, eu não sei. Ó, eu queria comentar isso aí com vocês. Eu só queria saber se desconectou. Tá. Então, é que aqui apareceu... E aqui atrasa uns 20 segundos, tá? Aqui atrasa uns 20 segundos. Muito bem. Então é o seguinte, ó. Basicamente, nós temos... Se a gente inverter o gráfico aqui, eu gosto de inverter o gráfico, né? Pra fazer trades apostando em tendências, no caso, né? Nós estamos, então, em tendência de baixa. Eu inverti o gráfico. Temos aqui os pullbacks. Aqui a gente pode encarar que é um pullback, tá? E, logicamente, quanto mais na tendência a gente tiver esses pullbacks, mais próximos do topo nós vamos estar. E, basicamente, a gente tem, então,
A próxima região de suporte principal aqui, se a gente pegar um pouquinho, voltar um pouquinho atrás aqui no gráfico, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Olhando aqui, nós temos essa resistência aqui antes de perder este fundo aqui, tá? Então, eu acredito que o preço do Bitcoin não vai perder essa região aqui, ó, tá? Na minha opinião, a reversão majoritária de tendência do Bitcoin no curto e médio prazo, o médio prazo seria 6 meses, tá? E o longo prazo, na minha opinião, é mais de um ano. Então, mais de um ano seria longo prazo, médio prazo seria de 6 meses até um ano. Então, no médio prazo, eu acredito que nós não vamos perder, e nem no curto prazo, perder essa região aqui dos 16 mil dólares, na minha opinião, vai ser o fundo majoritário do Bitcoin para esse ano, tá? Eu especularia, inclusive, que esse seria o melhor preço para comprar Bitcoin para esse ano. E também, provavelmente, para os próximos 2 anos. Talvez o mercado entregaria uma recessão, quedas de 2 anos, né? Conforme eu já expliquei em outras lives para vocês, que poderia levar o Bitcoin a 9 mil dólares. Mas o mercado teria que realmente ter uma onda contínua de baixa, vamos dizer assim, um cenário muito de queda ainda, para eu acreditar que essa evolução chegaria para o próximo ano até 9 mil dólares, tá? E 9 mil dólares, batendo 9 mil dólares, eu venderia qualquer coisa que eu tenho dentro de casa para comprar Bitcoin, mas isso é uma particularidade minha, não é uma recomendação de investimento, tá? Porque eu sei que tem muita gente que faz loucura. Então, senhores, nós temos aqui o gráfico do Ethereum, a mesma coisa. Eu peguei o gráfico do Ethereum, eu vou fazer um pequeno truque aqui para vocês, que é o gráfico de 3 dias, da tendência de 3 dias, utilizando o Super Trend, tá? Que é o indicador de tendência aqui que eu gosto de utilizar. Estamos ainda bem longe do mercado conseguir dar uma segurada, uma acalmada. E o Ethereum de Lamey, ele está na mesma situação, né? Ele do BTC. Ele está em vamos dizer assim, em um canal lateral, como se fosse uma pequena bandeirinha de baixa mesmo, certo? Com o rompimento dessa bandeirinha de baixa, geralmente ele tende a vir a testar o fundo anterior. Então, na minha opinião, o Ethereum para o curto prazo ele pode bater os 840 dólares ainda mais uma vez. E eu acho que esse vai ser o fundo formado do Ethereum para esse ano, tá? À medida que eu acredito que o segundo semestre as coisas tenderão a melhorar um pouco e a economia, né, o cenário macroeconômico não continuar tão pessimista como estava agora recentemente, tá? O dólar segue em tendência de alta, então o dólar segue sendo o ativo mais valioso hoje, o ativo mais buscado, mas chegará em um dado momento em que ele vai bater topo, né? E no momento que ele conseguir bater o topo, a gente vai ter, então, na minha opinião, valorização das criptos novamente e principalmente empresas de tecnologia que são as primeiras a sofrer e também são as primeiras a retornar de um cenário mais apocalíptico. Então, eu estou de olho em uma possível formação de topo para o nosso querido dólar, tá? O dólar vem ganhando valor principalmente perante ao euro, então o euro vem sofrendo contra o dólar. Por quê? Porque a situação econômica lá na Europa tá bem caótica e agora, principalmente com essa tentativa deles empurrarem essa economia verde, né, de tirar os agrotóxicos, eliminar várias coisas, os agricultores lá estão até entrando quase em guerra civil contra o Estado de vários países europeus. E a gente vê esse cenário acontecendo então agora. Eu acho que, assim como tudo na vida, tem um ciclo e esse ciclo passa. Então não acredito que vão ficar 2, 3 meses nessa encrenca aí. A humanidade geralmente tem uma forma de conseguir sair do meio do caos e geralmente isso acontece num período de 2 meses para o outro, né? Então, basicamente, nós temos dólar subindo ainda. E aí, o que eu queria comentar com vocês é sobre análise de sentimento, tá? Na análise de sentimento, então, o dump money, que seria o dinheiro aí do varejo, o dinheiro das sardinhas satânicas, eles estão em um nível de pessimismo extremo e o smart money está num nível de otimismo extremo, que seria acreditar que nós estamos em um momento de oportunidade de comprar fundo, comprar barato, né?
E aí, basicamente, isso se reflete também no S&P 500. Deixa eu dar uma olhada aqui no S&P 500. O S&P 500, ele começou a ensaiar, né, a tentativa do pivô de alta. Eu acho que ele não vai conseguir entregar o pivô de alta. Apesar da barra estar acima da média de 14 dias, eu acredito que o S&P 500 ele vai perder essa máxima aqui e vai fazer um topo mais baixo do que o topo anterior e entregar um pouquinho mais de baixa por um período de tempo maior aqui. Eu acho que o mercado de ações como um todo ainda pode derreter um pouquinho mais, né? Mas, logicamente, ele está começando a ensaiar um pouquinho de entrada de pessoas com interesse em comprar ativos voláteis novamente, né? O primeiro semestre foi bem caótico, muito se cresceu a renda fixa nesse primeiro semestre, mas no segundo semestre isso pode mudar, tá? Então a gente pode ter um pequeno retomadinha de alta depois que ele reencontrar um fundo aqui e formar um fundo duplo, ou mesmo conseguir construir um pivô de alta já a partir desta semana. Se ele conseguir se manter acima desta média e trazer uma alta positiva amanhã, ele já começa a trazer interesse de investidores para os mercados de risco, porque dele ultrapassaria finalmente, depois de meses, né, a tendência semanal da média de 8 semanas, o que seria, digamos, uma melhora no curto prazo, no cenário do curto prazo. Então, se ele trouxer uma barra positiva ainda essa semana, ele conseguir confirmar essa tendência, né, que ele tentou fazer de pivô de alta, mas ele precisa dessa confirmação, seria interessante. Mas a probabilidade, né, justamente por ele fazer topos e fundos descendentes ainda é dele vir perder amanhã ao longo da semana e vir a retestar esse fundo novamente, tal como os outros mercados, como eu especulo nos outros mercados também, tá? E isso é muito por causa da construção da análise de sentimento aí que a gente vem enxergando, né? Nasdaq também é a mesma coisa, ela está exatamente na média 8 semanal, e aí a gente precisa que ela comece a construir topos e fundos ascendentes, né? Cruze essas duas médias, a média laranja com a média azul para cima, para o mercado ficar levemente mais empolgado e mais animado, tá? O que é geralmente interessante. Eu ainda prefiro ver eles perderem valor agora no curto prazo e depois conseguir fazer a reversão para ter entregar um tempo maior de alta e de reaquecimento aí dos mercados voláteis, né? Se isso aqui já não for um sinal de soft land, que é o pouso softs. E aí o que acontece? Ó, Sentiment Trader, aqui nós estamos com a análise de sentimento dos principais países do mundo aqui. Nós temos basicamente todos os que estão em verde não são porque estão com otimismo extremo, mas ao contrário, pessimismo extremo. Então esse é um indicador que mostra que aqui nos Estados Unidos o pessimismo ele não está alto, tá? Pelo contrário, ele está com um otimismo extremo, quase extremo, para neutro. Ele está agora ficando... Semana passada estava bem otimista, agora essa semana já começou, depois da virada do mês, principalmente nas 2 semanas anteriores, né? Para cá, ele começou a ficar um pouco mais neutro, então começou a ficar um pouquinho mais pessimista, mas estava bastante otimista. Quando eu estava lá nos Estados Unidos, me chamou a atenção a quantidade de pessoas e pequenas empresas contratando, né, abrindo vagas de emprego. As vagas de emprego seguem em alta lá nos Estados Unidos, o endividamento do setor imobiliário também, então as pessoas, por causa da elevação da taxa de juros, elas começaram a fazer cada vez mais financiamentos, isso ameaça até no futuro causar uma possível recessão por causa do setor imobiliário dos Estados Unidos de novo, né? Porque muita gente está acionando dívida, né? Criando dívida, preocupada com a contínua elevação da taxa de juros. Mas aqui no Brasil nós estamos num sentimento extremamente neutro ainda, nem de otimismo nem de pessimismo. Por quê? Porque no Brasil, ao contrário da ameaça que vem tendo o PIB no segundo trimestre dos Estados Unidos. Então, o segundo trimestre dos Estados Unidos tem uma grande chance de vir com um PIB menor, inferior ao PIB já negativo do primeiro trimestre desse ano. Então, lá nos Estados Unidos, ameaça-se a entrar em recessão quando nós temos dois trimestres com o PIB negativo, né? E no Brasil, nós estamos com um pouco oposto, numa situação um pouco oposta. Por quê?
porque como nós elevamos a taxa de juros a níveis bem maiores, já antes de todos os outros países, antes dos Estados Unidos elevar a taxa de juros, nós estamos numa situação mais positiva, onde o nosso PIB para o próximo semestre tende a crescer, tá? Para o próximo trimestre. Então, nós não estamos em um cenário de recessão econômico, ao contrário do que os Estados Unidos está querendo ameaçar entrar. E como a nossa economia está diretamente ligada ao dólar, principalmente porque a gente compra muito, basicamente a gente pode sofrer um pouquinho caso os Estados Unidos entre em recessão. Mas, se a gente fosse comparar o mercado de ações brasileiro com o mercado de ações lá de fora, nós já estamos mais sobrevendidos do que os americanos, tá? Então nós já estamos em uma situação onde muitas ações brasileiras boas já estão num cenário mais de desvalorização ou vamos dizer assim, subvalorizados em relação às ações americanas ainda, que podem sofrer um pouco mais por conta desse dado que vai sair no dia 28 de julho desse ano. Então, dia 28 a gente vai saber qual vai ser o resultado do PIB americano para o segundo trimestre. E uma vez entendendo qual que é se vai entrar em recessão ou não, a gente pode antecipar que pode ter uma queda no mercado de ações no S&P 500 após identificada a recessão ou confirmada a recessão para o segundo semestre desse ano, mais uma correção de 5 a 15% de queda depois de confirmada a recessão, tá? Desde o ponto que já caiu. Então pode cair um pouco mais, né? Cair no curto prazo, nos próximos 2-3 meses, uns 15% no S&P 500. Já no Brasil, a gente já está bastante sobrevendido em diversas ações e nós estamos com uma situação econômica muito melhor do que lá em 2015, 2016, lá no tempo da Dilma, né? Quando a Dilma foi eleita, nós tivemos realmente um período prolongado de recessão, que foi ali o primeiro, o segundo e o terceiro e o quarto trimestre de 2015, quedas infinitas aí no mercado. Bom, com essa situação então insalubre, nós temos então o sentimento do Brasil um pouco mais de neutralidade, ele não está extremamente pessimista, e aí isso pode ocasionar a mesma coisa, né? Nos Estados Unidos, se o PIB não vier tão negativo como está sendo projetado, a gente pode ter o soft landing. O soft landing, pessoal, ele significa aterrissagem, traduzindo para português, né? É uma aterrissagem leviana, ou seja, uma queda nos mercados, mas com que venha a ser uma correção provocada pela elevação pequena, em baixa velocidade da elevação da taxa de juros, ou seja, a taxa de juros elas não sobem numa velocidade estratosférica, como se fosse, por exemplo, de uma reunião para outra no Federal Reserve aumentar 2 pontos percentuais a taxa de juros, mas uma elevação de 0 ou de meio percentual ou de 0,7 percentual aos poucos, isso pode fazer com que você consiga controlar a inflação ao mesmo tempo que não afeta tanto a economia. Pelo menos é o que o Jerome Powell está tentando fazer através dessa elevação programada de taxa de juros, sem se fazer aquela elevação violenta que alguns economistas achariam o ideal, né? Eu acho que eu vi o Rafael Lima, do Ideias Radicais, comentando sobre por que eles não elevam a taxa de juros 10% de uma reunião para outra e já resolve todo o problema. Na verdade não dá, porque a quebradeira dos bancos seria geral, né? E aí o banco quebrando, empresas quebrando, aí seria de fato um caos, então não tem como fazer isso. O Federal Reserve está entre a cruz e a espada, mas com essa medida, né, se ela realmente acarretar na próxima, agora acho que é dia 12 ou dia 13 de julho, daqui a uns 2 dias, acho que é quarta-feira agora a gente vai saber qual vai ser a inflação, né? Se a inflação vai vir reduzida para esse mês. Qualquer inflação que vier com um ponto percentual menor do que o mês anterior, isso significa que se eles conseguirem conter a inflação, isso já vai supostamente animar os mercados no curto prazo. Então é só o cenário ficar levemente melhor que a gente já pode ver no curto prazo justamente essa calmaria que eu especulo que a gente pode enxergar para o terceiro trimestre desse ano aí, que seria o mês de agosto, setembro e outubro,
tá? Ou julho, setembro, julho, agosto e setembro. Então, eu acho que nesse período a gente vai ter possivelmente uma calmaria. Especulo isso, mas a gente precisa ver então como é que vai sair o resultado dos principais indicadores de inflação dos Estados Unidos agora no dia 12 e dia 13. E se eu não me engano é dia 28 que vai sair o do PIB americano para ver se os Estados Unidos vai de fato entrar em recessão e vai confirmar essa recessão. Tá? E se uma vez confirmada a recessão, a gente pode ver uma queda aí, uma média de 5 a 15% nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, porque ela tem a maior composição dessas 500 empresas, elas são empresas de tecnologia, que são as empresas que mais sofrem o primeiro impacto, né? Então nós temos basicamente, ele comentou sobre, sobre o soft landing, né? Que ele acredita que a economia americana está com um movimento de soft landing, né? Que vai ficar sem recessão, tá? E não terá alta no desemprego. E, de fato, confirmado, assim, você pega algum gráfico de desemprego nos Estados Unidos, ele está baixando, ele está caindo, né? Porque o número de empregos nos Estados Unidos vem aumentando aí no último ano, tá? Então, basicamente, mesmo com a elevação da taxa de juros, mesmo com a pressão infinita de dinheiro, e mesmo com todo o cenário apocalíptico de Covid, nós vemos lá nos Estados Unidos bastante criação de emprego, tá? Então ele comentou que teve 3 ciclos de sucesso, que foi em 1965, 1984 e 1994, quando ocorreram essas movimentações de soft landing, tá? Então, basicamente, logicamente, né, conforme a New York Times falou aqui, essas tentativas do passado que ele citou, elas ocorreram em meio a uma inflação muito mais baixa e sem os choques contínuos de uma pandemia global e uma guerra com impactos no mundo todo, como estamos vendo entre Rússia e Ucrânia. Só que esse conflito da Rússia e a Ucrânia tende a terminar no segundo semestre desse ano. Eu acredito que ele tende a não perdurar por muito mais tempo. E eu acredito que a gente pode ter, sim, um segundo semestre um pouco mais soft, um movimento muito mais leve. Bom, então vamos falar sobre a análise de sentimento aí, que não é igual à análise do Pablo, do investidor moderno. Nós temos aqui, pessoal, o S&P 500, eles utilizam aqui uma média, que é a média de 200 semanas, se eu não me engano. E esta média, ela tende a provocar no indicador de pânico e euforia, no modelo de pânico e euforia, esse indicador que quando ele vem abaixo de determinado ponto percentual aqui, ou ele vem abaixo desta linha verde, ele entra em um sinal de compra de longo prazo que dá 100% de assertividade. Não sou eu que falo, é esse analista mesmo do site Sentiment Trader, que eu gosto bastante deles, porque eles analisam o sentimento de vários ativos no mundo todo, né? Não somente criptos, eles analisam vários mercados, opções, derivativos, futuros e assim por diante. Esse indicador, quando ele toca abaixo desta linha pontilhada verde, né, ele mostra que os investidores que compraram os ativos com o preço setado abaixo desta linha verde, após uma média de 1 ano, possuem, por exemplo, uma média de retorno de 45% de retorno. O percentual geralmente mostra que o índice de assertividade desse indicador, depois que ele chega no seu ponto de 0,5, né? Então, por exemplo, aqui a gente ainda não chegou na base 0,5. Então, com uma possível queda de mais umas 2 semanas, talvez 1 a 2 meses, né? Levando o preço a cair mais uns 15%, a gente pode chegar no ponto de 0,5 percentual. Esse 0,5 percentual que ainda não tocou, mas que a gente vem ameaçando a tocar, porque todas as vezes em que adentramos nessa região, o preço fatalmente chegou lá cedo ou tarde, que é uma zona de capitulação, né? Aumentou em muito a probabilidade de, se chegar a 0,5 percentual no pânico euforia, no modelo de pânico euforia, a gente pode ter um sinal, um indicador que dá um retorno
de 100% de probabilidade de retorno, né, de você ter algum lucro comprando nesse 0,5 percentual. Então eles marcaram aí com uma bolinha vermelha que quanto mais próximos de 0,5 a gente está, quanto mais próximos de 0,5 nós estamos nesse indicador, maior a probabilidade de você comprar e se dar bem e ter lucro depois de um ano. Eu ainda vejo que ele deu, né, esse indicador 100% tipo retorno depois de 2 meses, 3 meses e 6 meses, tá? Então, se é um indicador extremamente rentável, tá? É um indicador que dá um sinal extremamente interessante de compra de position trade longo prazo, eu avalio que vale a pena ficar em cima desse indicador, analisando ele, vendo se numa probabilidade dele cair agora no curto prazo, como eu estou especulando, né, que o mercado ele pode cair no curto prazo para entregar esses 15% de baixa ainda, na retomada, ou seja, no momento em que ele tocar o 0,5 percentual, valerá muito a pena você comprar especulando que provavelmente em 2 meses a um ano você vai ter lucro sobre essa posição que você entrou, né? Então, em 2 meses, geralmente ele dá um retorno no S&P 500, tá? Analisando as 500 maiores empresas, ele dá um retorno médio de 8%, em 3 meses 17%, 6 meses uma média de 23% de retorno, em um ano 45%, mostrando então que possivelmente é um fundo majoritário, né? Então, uma possível queda, justamente, principalmente após a confirmação da recessão dos Estados Unidos, uma queda de 15% em média, né, de recessão, é um ponto bom de entrada, é um bom ponto de compra para você se posicionar. Dessa forma, gente, na minha visão, e eu vou dar a minha opinião, tá? Para o curto prazo, eu acredito que nós vamos ter mais queda pela frente. Eu acho que nós podemos ter mais umas 2 semanas, ou talvez até mais, para retestar a região dos 17, 18 mil dólares, possivelmente capitular em 16 mil dólares, principalmente se vir algum efeito bastante negativo depois do resultado do PIB americano do segundo trimestre, que pode ter uma queda ou uma queda um pouco mais acentuada e mais rápida no momento em que acontecer. Mas eu acho que entre julho agora, né, mês de entre junho e julho, é um mês em que você tem que começar a pensar em se posicionar para o longo prazo, porque na minha opinião, em 6 meses, talvez um ano, a gente já vai estar com valores sendo cotados mais altos do que o valor atual. Conforme eu expliquei já para vocês em outras lives, eu acho que seria muito ruim o Bitcoin testar 9 mil dólares ainda esse ano. Acho improvável também. Isso pode acontecer no ano que vem, caso a gente tenha um segundo semestre de calmaria, né? Um segundo semestre de pullback. Ele pode sim trazer mais quedas pela frente no primeiro semestre do ano que vem, mas teria que acontecer um cenário um pouco pior do que o cenário atual, e a tendência é que as coisas melhorem a partir de novembro desse ano, quando eu acredito que a elevação da taxa de juros americana vai começar a se estabilizar. A previsão de muitos economistas lá fora é essa, né, de muitos especialistas que utilizam modelos econômicos baseados aí no passado, apontam que a gente vai ter uma calmaria a partir de novembro. Então eu acho que o mercado vai começar a especular altas já a partir de talvez ainda esse mês ou talvez o mês de agosto, e a gente pode ter um segundo semestre de mais calmaria. Então no curtíssimo prazo acho que vem mais queda, mas para o médio e longo prazo acredito em alta infinita, uma alta pelo menos de 50% do fundo anterior, o que poderia trazer a gente a ter um preço, no caso aqui, se a gente, deixa eu só desinverter o gráfico, né? Pelo menos no curto prazo aí, a gente poderia voltar pelo menos a ter um pullback até os 32 mil dólares, que é a região 0,5 de FIBO no segundo semestre desse ano, tá? Então o meu alvo para o segundo semestre desse ano, para o final do ano, seria 32 mil dólares, seria o valor que eu especularia que a gente vai fechar o ano nesse valor. Beleza, senhores? Como eu não gosto de ficar em cima do muro, né? Então eu dou minha opinião, mas eu não tenho bola de cristal, não prevejo além do alcance, não tenho visão além do alcance e não prevejo o futuro. Então cada um faça sua própria pesquisa e análise para ver o que acha melhor para si.
Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço aí. E eu vou ter que sair, tá? Então hoje não vai ter o papo de bar, mas amanhã pode ser que a gente faça uma live extra e daí a gente faz o papo de bar. Vou postar também a agenda aí depois para vocês, a agenda das lives exclusivas. Então avalie se tornar membro do canal, que essa semana a gente vai fazer análise de trade de novo, tal como começamos a fazer sábado, né? O pessoal gostou bastante. Nas quartas-feiras à tarde vai ter análise de trade. Um grande abraço a todos, tamo junto. Ah, só um detalhe. Estou shortado em Ethereum agora por enquanto, tá? Especulo que a gente vai buscar aquele fundo anterior daquele canal lateral que eu mostrei para vocês. E se puder, talvez eu consiga capturar